Eu ia, não fui, voltei, fiquei, resolvi ficar, não fui, voltei, tô aqui. Vou fazer mais um vídeo. Não tô vindo ver filme agora. Quero falar sobre esse áudio aqui, ó. Aquele que eu ia falar, tá? Vamos falar de novo. Vou falar. Ayrton, vai dormir, Ayrton. Vai dormir. Pode dormir, homem. Eu tô de boa aqui, você tem mais o que fazer. Eu vou fazer meus vídeos aqui. Gabriela, vai dormir, Gabriela. Gabriela sumiu. Gabriela tá braba comigo. Dois. Vamos lá. Agência 0531. Eu quero pôr esse áudio aqui. Vamos lá. Filho de uma puta, cadê esse áudio aí? Vamos lá, continuar. Vamos lá, vamos falar sobre esse áudio aqui, ó. E nisso acontece, então, esse alerta aí, ó. Esse alerta que você quer sobre o sistema que te domina ou te passa mensagem subliminar ou te induz. Então agora você começa a ver a verdade. É tão verdadeira que até sobre quem te induz funciona. Mas em tese você consegue perceber o babaca, que é quem está querendo te enganar. E não consegue. Então esse é o seu alerta que você quer. Isso é fugir da mensagem incognitiva, aquela coisa, ou das mensagens subliminares, ou coisas que vão... Como é que eles chamam aí na internet aí, aquelas mensagens subliminares que te induzem assim pela inconsciência. Ó, se não te faz efeito, não te faz efeito, entendeu? Então estava mais bom enquanto era subliminar. Mas você lembra que eu disse que o inconsciente governa? Tá, mas você concorda comigo? Então, o fato de você não concordar com isso, eu estou desvalidando o que vocês acham que é. Entendeu? É assim que funciona. Porque eu disse que o inconsciente governa, mas é diferente, vocês não concordam, mas concordam do jeito de vocês, e eu estou desvalidando do jeito de vocês. Assim, ó. Assim, enquanto estava impercebível, está impercebível. Entendeu? A partir do momento que se percebe, deixou de ser percebível. E daí, o pior é isso. Percebeu, te alerta. Tá, então você percebe uma coisa, te alerta, né? E por que comigo não acontece? Não, vamos por assim. O que eu tô falando não ajuda em nada. Ai, meu Deus, é tão bonito. Não, mas é que eu não quero, Inácio. Eu não concordo com isso aí. Vamos lá. Entenda, a inconsciência, a inconsciência não é percebida pela consciência. Você tem uma falsa percepção. A única e verdadeira percepção da consciência que você está aprendendo e entendendo é a minha. E você só está fazendo isso porque eu estou sendo bondoso. Senão você não percebe o invisível. Eu fiz um jeito de você perceber o invisível. E você não percebe. Não existe alerta ao inconsciente. O alerta é uma coisa totalmente consciente. E se você tornou o alerta, você tornou consciente. E se você tornou o alerta, ficou não alerta. Não alerta. Entendeu? Não adianta querer fugir, não adianta brincadeira e querer se fazer. É uma coisa totalmente... fazer. É uma coisa totalmente a consciência. A consciência vai falsificar o alerta. Então assim, eu fui avisado. Não existe aviso. Entendeu? Não existe aviso. O que existe é falso aviso. Porque o verdadeiro aviso, ele nem é aviso. Ele não, simplesmente não acontece. Avisar o acontecer, não poder evitar aquela coisa toda, blá blá blá, já falei. Então não existe aviso e eu protejo. Isso é falso aviso. Pelas tampas, pelas metades. O verdadeiro aviso, ele nem acontece, você nem vê. E aí é onde nós falamos aqui. Ó, o que eu falo, vocês não percebiam. Estão percebendo. Então, este é o verdadeiro perceber que não ficou, que continua impercebível. Entendeu? O de vocês não funciona, tá? Tudo para quê? Porque nesse do aviso, do falso aviso,
tu manuseia uma aleatoriedade. E nisso que eu falei ali inclui as profecias, né? É um falso alerta, entendeu? Tanto que é tão falso alerta que é negativo. É tão falso que é negativo, porque a profecia ela é tão falsa que ela não consegue pôr uma coisa e acaba sendo, ironicamente, umas coisas só negativas, de desgraça, né? Porque eu não vejo nada de bom nas profecias aí, que é bíblicas. Tu deixa o evento acontecer. E nisso acontece tudo para quê? Porque nesse do aviso, do falso aviso, tu manuseia uma aleatoriedade. Tu deixa o evento acontecer e daí você coloca positivo ou negativo nele. E isso faz com que você coloque uma catástrofe como positiva ou uma chuva de bênçãos como negativa. Este é o segredo, este é o lugar. Acontece para depois você poder inverter. E é aí onde vem os desafios da mente humana, porque ela vai setorizar coisas boas e coisas ruins, e a gente volta nisso, tá? Aquilo a gente sempre que a gente fala, beleza? O Pix agora quer fazer? Pera aí, vou te passar, anota aí. Agência 05312. Agência 0531, dígito 2. Conta poupança. Conta poupança 30.808, dígito 0. Beleza? Vanderlei nasce com WY aí, confirma aí. Cascavel, Paraná. Vai lá, brother, vai fundo nessa aí. E nisso acontece, então, esse alerta aí. Calma aí, deixa eu me organizar nos meus movimentos aqui. Tá. Cara, muita coisa, Tá, aqui, vamos aqui pra cima agora. Ah, tá, aqui, ó. Tem o filme Minority Report, que ele fala do pré-crime, tá? É Minority Report. Ele fala do pré-crime. Então, eles evitam o crime, o ato, e eles ainda assim prendiam a pessoa. Não pode isso, entendeu? Só que, claro, são ajustes, né? É um filme, né? É claro que o filme relatou um incidente, mas fica no teu psíquico, entendeu? É por isso que eu disse que não pode. Aí, isso é subliminar. Primeiro que nem existe o Minority Report daquela cena de que pode evitar o crime. Aí fazem e ainda fazem pela metade. Por que não fazem inteiro, como eu falei? Entendeu? Porque mostra um processo falho. Você já ia tinha que ser igual ao Minority Report. O cara tem ainda, chega lá antes de assassinar para ele prende. Não, aí não prende, evita o assassinato, tá? Evita o assassinato ou consegue evitar, né? Instantes antes. E nisso, em alguns eventos, o cara, nossa, começou a me sumir aqui, peraí. Então, assim, evitou o acidente e prendeu o cara. Erro. Entendeu? Então, tipo assim, já nem existe o Minority Report. Por que não libera o cara? Porque esse ato de prender o cara mostra que aquela ação do Minority Report de adivinhar era falha. Estão indo na hora e no tempo errado. Está antes, está na psique, entendeu? É basicamente isso que eu quis dizer. Peguei esse exemplo de filme para dar esse exemplo. Então, não é físico. Está na psique antes. E você viu que essa informação não tem como você chegar nela. Entendeu? E eu trouxe ela para você. Isso mostra que, no caso de prenderem o cara sem cometer o crime só pela intenção, tá lá dentro. E não teve nada de bom ali, porque... Por que primeiro, não prenderam o cara? E outra, não tem como não existir crime. Porque se é um pré-crime, já era nem para ter crime, então não vai ter a empresa do crime, é um paradoxo. É aquela coisa do criador que é tipo um paradoxo existencial. Se eu evito o crime, como é que eu tenho uma empresa de pré-crime?
Se não existe crime, porque por isso que eu não, então não é, eu não tô, não é pré-crime, eu não tenho como evitar porque se no caso do Minority Report, por que esperar acontecer o crime? Porque está mostrando algo depois, entendeu? Antes já aniquila até o pré-crime, entendeu? Ou seja, basicamente nessa história vem primeiro a polícia e daí ela cria o bandido. Mas não é bem isso, eu já narrei uma história inversiva, né? Até mais é que existe condições de criar o bandido. Não o bandido ladrão de galinha ou ladrão de carro. Esse é um tipo, né? Esse outro lugar cria outros corruptos mais assim, o colarinho branco, né? Que daí é o que eu falei. E eu esqueci, né? Vamos lá, vamos ver se tem um vídeo que eu falei aqui que é sobre uma curiosidade lá no final. Vamos ver o que é. Falar sobre um detalhe que eu me percebi de vez em quando. Sim. É uma curiosidade. Quando eu era menino, mais 17, 18, mais novo, mais ali, em vários momentos da minha vida, em algum lugar, em sala de espera, eu pegava uma revista, entendeu? E quando percebia, eu gostava de folhear a revista da capa do final pra frente, entendeu? Eu pegava a revista e virava ela ao contrário e começava do fundo da capa, assim, de trás pra frente. Eu fazia isso, me lembrei outro dia. Se eu não me engano, eu já falei isso aí pra trás. Eu pegava o jornal, sabe aquele folheto de jornal assim, levava lá do fundo, virava ao contrário. E começava a desfolhar ao contrário assim, e ia do final das notícias pra frente, por causa daquela primeira página, sabe? Notícia de primeira página. Lembra que eu falei do título que te coloca no lugar espacial, etc, etc? Então, eu já inconscientemente vivia um outro lugar espacial, né? E isso aí veio conveniente, tá? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho? Deixa eu quero falar uns detalhes sobre acontecimentos. E aí, isso foi só para isso, é um vídeo pequeno, tá? Aí amanhã eu folheio melhor os áudios aqui e repaginamos. Eu acho que nesse áudio aqui dá para ficar uma ideia. Então é assim, ó. Essa história de fazer o bom, o positivo e o negativo em qualquer evento, mas inclusive se inverter, é muito estranho. É muito estranho. Tá, vamos pegar uma cena. Eu quero narrar esse momento só e o vídeo vai ser para esse. É óbvio que vai vir alguns inscritos aí no futuro, 2 ou 3, sei lá quantos. Vamos pegar esse vídeo e vamos boiar, não vão nem saber do que eu tô falando. Por isso eu te digo, é um estudo, você vai ter que ir lá, ver lá. Cara, a busca por inscritos está em segundo lugar. O meu propósito é outro, depois, aí se acontecer, aconteceu, né? Então, assim, eu tenho que ter paciência. Então, vamos explicar uma coisa. Essa coisa que tá comigo, o que eu faço, essas coisas que eu tô falando, eu estou um passo atrás no tempo. Esboça que eu observo as coisas antes de acontecerem. Eu estou antes dos acontecimentos. Lembra que você fala, mas então por que você não... Então, não é... Viu? Você viu como tem um formato que vocês têm já? Não, mas se você está antes da... Por que... Sim, mas eu estou dizendo, mas quando eu estou antes dos acontecimentos, eu não vejo o futuro. É uma adaptação. Porque não existe. Tá, é assim, ó. Existe uma coisa que é assim. Tá, não vou aumentar. É aqui, ó. Sabe essa história que eu narro, que eu falo de positivar e negativar, e chamei Hitler de positivo, e não sei o que lá, e eu falo que uma coisa bonita é feia, e que a obra de uma entidade de cuidar, eu falo que é feio. Então, eu já esboço isso aqui. Essa inversão que eu faço, ela envolve tudo o que eu falo, tempo, espaço, né?
aquele presentinho, presente futuro, de trás para frente, tudo entropia, envolve tudo isso aí. Você vai dizer, não envolve, não tem problema, eu vou narrar esse evento aqui, tá? Vou narrar aqui, é assim, é meio que imperceptível, mas eu vou deixar escrito aqui e falado. Então, como é que é? Então, indica que eu estou um pouquinho atrás no tempo. Então, estou antes dos acontecimentos do evento. Pelo que eu falaria, se eu estou antes dos acontecimentos do evento, logo você ia falar, não, mas então escolha um evento. Aí, ó. Já fala assim, eu vou falar para você o seguinte, ó. Toda essa minha história, eu estou um pouquinho antes dos eventos, do acontecimento. Isso daria para mim evitá-lo. Isso é o que nós temos. De quem supostamente conseguiria voltar no tempo e estar antes dos acontecimentos, você poderia evitá-los, né? Acontece que para estar antes do acontecimento, ele precisa acontecer primeiro. Aí. É isso que eu quis dizer. Então, como é que você vai estar antes de um acontecimento se ele primeiro precisa acontecer, senão ele não acontecia? Ou seja, eu estou no vazio. Por isso que eu disse que não existe aqui o acontecido. Só existe a partir do momento que acontece para daí poder mudar. É assim, ó, se eu estou antes dos acontecimentos, o acontecimento tem que acontecer primeiro para daí eu estar antes dele. Então você está vendo que está tudo junto? Tá, se eu não entendeu, eu não vou me repetir. Não precisa entender, eu quero deixar essa história narrada assim. Eu estou um pouco antes dos acontecimentos. Mas como que eu estou antes dos acontecimentos? Se eu preciso que eles, para ser um acontecimento, ele precisa acontecer. Aí ele acontece, aí eu me coloco antes. Acontece, eu me coloco antes. Então você viu que não dá para evitar? Então, porque isso aí está turbinado, está melhor. Para quê? Para que haja aleatoriedade e eu trabalhe a minha neutralidade no evento físico. Você viu que era neutro invisível aqui? Por quê? Porque eu estou sendo testado se eu vou deixar a mesma neutralidade aqui, da mesma forma que eu não sabia o que ia acontecer. Você não quero que você entenda o que eu estou te falando. Eu estou te falando de uma coisa que você é incabível na sua mente humana. Da mesma forma que eu não sei que o faz parte do processo de não evitar antes que aconteça, quando acontece é para que a mesma não saber aqui, a neutralidade, não saber, porque se eu seleciono aqui, eu não quero que aconteça coisa ruim. Você gostaria de que acontecesse coisa mal? Não. Vamos supor que você tem como voltar no futuro, no passado. E você quer que aconteça coisa mal? Não. Não. Entendeu? Você quer só que aconteça coisas boas. Então, essa lógica é um pouco perigosa. Tendo em vista isso, então, tem que acontecer para daí eu estar antes. Ou seja, como assim, né? Daí, quando acontece, eu olho e falo positivo e negativo. Falo bonito pro feio e feio pro bonito, ou bonito pro bonito e feio pro feio. Isto é um super, extra super. A forma que vocês tinham é um supermanzinho de merda. É um super-heróizinho de merda. É um guruzinho, mercoé. O que eu falei é o turbinado foda top das galáxias. Entendeu? Tanto que é que você não consegue acreditar nisso. Entendeu? Porque você tem um molde que você queria que exercitasse visível, que acontecesse visível. E eu estou com outro molde. E esse você entendeu. Já para mostrar que não é você que controla as coisas. Porque da forma que aconteceria convencional, a sociedade está no controle. E isso é estranho e ridículo. Por quê? É dos problemas que vivemos. Mas aqui é um emaranhado de coisas. Aí se eu for parar para enumerar, é assim, é uma sabedoria que fala assim, Inácio, mas você vive, é tipo aquilo, você vai criar concorrente, Inácio. O seu ensino cria concorrente, não tem cabimento.
Entendeu? Não tem sabedoria envolvida. Você vai dizer, não, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Isso não é criar concorrente, é burrice. Tá, então ficamos com isso, tá? Esse negócio de acontecer, estar antes ali, não sei o que lá, e aí acontece e você pode colocar positivo ou negativo, tá? Aí aconteceu uma enchente, você olha e fala positivo. Aconteceu que 20 pessoas se safaram de um acidente, as 20 que deveria ter morrido 30. Para que isso aqui seja feito, tá? Não tente entender muito, eu sei que é complicado o que eu falei aqui, mas é uma coisa que eu quero deixar escrito aqui nesse vídeo, beleza? Tá, agora, depois desse item, vamos para um outro item. E você vai ver que vai falar assim, esse cara tá viajando, tá? Na realidade não interessa muito o que você vai falar, mas assim, eu estou mexendo em coisas temporais, tá? A acontecer ou acontecidas, né? Vamos lá. É assim, ó. Eu vou tentar explicar outro evento agora que tem a ver com esse que eu falei, mas é que você viu que se aplica aqui. Agora você vai ver para frente. Isso, tá? Antes de acontecer. Agora você vai ver o antes de acontecer. Eu gosto desses vídeos que eu pauso e falo tranquilamente, que eu crio bem a ideia. Agora você vai ver o antes de acontecer. Tá bom? Aquilo que eu não via antes, por que não faz antes de acontecer? Porque você está esquecendo de coisas tipo coletividade e particularidade, tá? E funções de tal situação. Vamos supor assim, é como se o passado tivesse a ver com o coletivo, é só um exemplo. E o futuro com o particular. Há uma afinidade da sabedoria, entende isso e você vai ter que se adaptar nisso. E eu me adapto nisso, e foi o que eu narrei. Entendeu? Então tá. Agora vamos para um evento. Ó, presta atenção. O que eu vou fazer no próximo milésimo de segundo? Eu vou falar para você. Ó, vamos fazer um exemplo. Daqui 3 segundos eu vou pegar um copo de chá que está aqui do lado. Ó. 1, 2... Eu já fiz esse vídeo. 3, tomei. Tá? Agora, ó, é assim, ó, daqui, vamos de novo, vamos repetir isso, vamos em partes, tá? Eu quero explicar, eu quero deixar esse vídeo escrito aqui. O que eu vou fazer no próximo segundo, nos próximos 2 segundos? Eu vou pegar essa caneta que tá aqui, ó. Eu vou exemplificar assim, então, 1, 2, peguei. Tá. Você viu o que eu fiz aqui? Tá, isso é lindo. Tá bom? Isso é lindo. Isso é super poderoso. Entendeu? Eu falo mais sobre isso outro dia, no sentido assim, eu falei para minha mulher quando eu ia trair ela. Entendeu? Teve um evento na minha vida que eu falei, ó, eu vou fazer isso, entendeu? Outro dia eu explico por quê, eu só quis falar por quê para que entendesse o que eu estava dizendo. Um dia da minha vida, eu falei, eu vou fazer o que você quer. E, ó, é muito estranho, tá? É muito estranho. Mas eu não falei assim, eu falei nisso no momento, depois eu falei, eu vou te trair, entendeu? Vou fazer. Entendeu? Eu avisei o que eu ia fazer. Então, tá vendo essa coisa aqui em casa? Isso é extragaláctico. Tá? Não é coletivo, tá bom? Então calma. Então vamos lá, quero explicar uma coisa. Quero deixar esse vídeo para amanhã eu trabalhar ele de novo. Tá, agora é o seguinte. Agora vamos ampliar um pouquinho a história. Tá? É o seguinte, eu narrei aqui o copo, tal. Agora é o seguinte, agora daqui para frente eu tenho um cronograma. Agora são 11h12, eu vou dormir daqui a pouco. São 11h12 da noite, né? 23 horas de uma terça-feira, 10 de agosto. Ó. 23 horas de uma terça-feira, 10 de agosto. 23 horas de uma terça-feira, 10 de agosto.
Você percebeu que eu falo bastante e tenho repetido uns dias isso? Tá, é porque eu quero firmar, entendeu? Mas você vai dizer, não, mas é que você falseia, não, é que é falso fora mesmo. Entendeu? Você vai dizer assim, esse cara não grava a data, não é eu, é fora, tá? O verdadeiro tempo não é o do relógio é um tempo falso. Quando eu fico aqui são 23h07h20, eu tô dando veracidade para esse número, não é eu que tô falseando. Deixa pra lá, isso é só uma aprimoração. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo agora. Em 10 minutos eu concluo esse vídeo, tá? Então é assim, ó. Vamos supor, amanhã eu tenho médico. Um exemplo, né? Então eu tenho médico às 2h. Eu vou levantar, vou tomar café, vou fazer meu vídeo aqui, né? Entendeu? E tá. Então, você viu que eu falei 4, 5 lugares. Eu vou levantar, tomar café e fazer meu vídeo aqui. Eu falei 3 lugares. Tá. Nossa, esse vídeo tá fabuloso. Tá fugindo do cronograma totalmente. Totalmente. Então tá. Então, agora, mas eu tô aumentando. Eu quero falar de uma coisa assim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Sabe quando o errado dá certo? Então, é disso que eu quero falar. Vamos pegar um exemplo de um filme, para que eu consiga narrar, porque tá difícil de eu trafegar pela minha vida aqui, para que fique mais fácil de você entender. Ou a trajetória... Vamos pegar um filme conhecido. Por exemplo, um filme conhecido é Ai, cara, como é que eu vou explicar isso? Calma, eu tô tentando achar um jeito aqui de explicar. Esse próximo passo daí acaba, tá? É assim, ó. Não, vamos voltar ao meu passado. Eu vou narrar um momento meu. Teve um ano, há uns anos atrás, em que o ônibus do meu pai quebrou. E eu tava viajando. Entendeu? Antes desse ônibus quebrar, nós estávamos num baile. Tá? Esse ônibus quebrado estava na linha do tempo para quebrar ou não? Nós saímos do baile e o ônibus quebrou no caminho. Então, esse evento eu não sei até ele acontecer. Quando ele aconteceu, acontece um super tridimensional, super. Aí entra eu. Eu quero te falar, vou narrar esse vídeo aí, é muito interessante. Então vamos lá. O ônibus quebrou. Quando o ônibus quebrou, desencadeou um monte de eventos para frente. Então, este ônibus quebrado foi positivo. Entendeu? E no baile estava negativo. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Por que que... Mas eu falei isso de uma coisa no passado, mas pode ser ao futuro, pode ser amanhã, tá? Por que que eu falei isso? Por causa dessa mobilidade do mais e do menos. Entendeu? E eu consigo entender que o ônibus quebrado foi positivo. Mas vamos supor que nesse ônibus quebrado aconteceu um acidente maior e morreu 2 pessoas. E este evento desencadeou vários outros eventos. Aqui neste momento eu vou ser posto em cash sobre se eu vou pôr isso como positivo ou negativo. Entendeu? Então, é este lugar que nós começamos a quebrar todos os paradigmas do cosmos. A vida vai nos desafiar, entendeu? No meu exemplo, no caso, eu vou colocar esse exemplo como positivo. Tá? Tá. Daí,
Não morreu ninguém, eu coloquei como negativo. Morreu, eu coloquei como positivo. O ônibus quebrou, eu coloquei como positivo. Tá? Daí o ônibus quebrou, eu fui pegar carona, peguei carona, o carro quebrou no meio do caminho do cara que peguei carona. Eu coloquei como positivo. Você tá vendo esses eventos que estão acontecendo? Tá fugindo a um cronograma. Por quê? Porque eu estou envolvido com cronômetro. Esses eventos que estão acontecendo, eu previ que o carro ia quebrar? Eu previ que o ônibus ia quebrar? Não, você só quer coisas boas. Entendeu? Você nunca sai, você não vai fazer nada pro negativo. A não ser que você vai fazer um crime premeditado, mas aí é outra história. O que eu quero narrar aqui é um momento muito crucioso. Aí o que acontece? Nesse carro quebrado, tem alguma coisa no futuro ainda. Entendeu? Que está desencadeando um monte de eventos no futuro, mas eles não acontecem ainda. O que aconteceu foi o carro quebrar e antes, voltando um pouquinho, o ônibus quebrou. Só que o carro já não era previsto. Tá? Eu vou chamar isso de positivo. Daí, nesse carro que quebrou, a gente para na BR onde eu acho uma maleta com dinheiro. O que eu faço agora? Eu chamo de negativo. Entendeu? Aí, com essa maleta do dinheiro, eu na realidade, volto para o ônibus e vou para um hotel. Nesse hotel, eu conheço uma menina na entrada do hotel. Eu chamo isso de negativo. A gente se conhece, eu subo, pago o hotel, tenho uma noite gostosa, afinal de contas, gostosa. Você viu que eu já me enrolei? Eu fui inconsciente falando aqui, positivo. Eu ia chamar a transa de gostosa, mas eu já me esqueci de gerenciar. Tá? Então tá, vamos parar por aqui que vai ficar muito longo. Eu já peguei o fio da meada, já ensinei alguns caminhos. Então assim, eu quero dizer que uma coisa espera acontecer para decidir se ela é positiva ou negativa. Entendeu? E você não tem isso. E para você, ela vai se manifestar em positivo ou negativo. E uma coisa fica ali anulando esse evento. E você não anulou. Você foi lesado ou você ganhou. Mas isso é inconsciente. O inconsciente está aqui falando, perdeu, Inácio. É nulo isso aí. A bolsa é nulo. A moça na porta do hotel é nulo. Você transou com ela, é nulo. O dinheiro é nulo. Entendeu? E você fisicamente transitou entre eventos físicos, tá? Mas acontece o seguinte, quando amanhecer o dia, todos esses eventos já estavam na linha do tempo. Mas primeiro eles tiveram que acontecer, eles nunca estiveram na linha do tempo. Tá? Era isso que eu queria dizer. É isso que eu sei. E por que eu sei disso? Porque não é questão de você criar algo que você queira. É basicamente você criar o que você não quer. E isso é difícil. E criar o que... Peraí, eu tô piorando. Mas você viu esse cenário? Então, todos os eventos já estavam num futuro, que primeiro tiveram que acontecer, ir para o passado, para daí não acontecerem e terem acontecido. Ou seja, todos aqueles eventos que aconteceram já estavam prescritos no passado, mas no futuro. Mas só depois que aconteceu e foi passado. Por quê? Porque existe aquela voltinha no tempo que eu falo do acontecimento. Expliquei. Amanhã falamos mais sobre isso. Abraço. Aquela voltadinha, acontece primeiro, eu volto. Acontece primeiro por causa de uma coisa que é fora de qualquer concepção humana. Não está escrito em lugar nenhum isso. Está aqui dentro. E tem mais ainda que vai acontecer aqui. Amanhã eu falo, tá? E assim está sendo toda a minha vida. Este momento de hoje teve que acontecer para estar no futuro,
porque, portanto, ou seja, esse momento ainda não aconteceu, em tese, mas ele já aconteceu, porque é só quando acontece esse circuito que você pode deixar é aquilo que eu falei, já estava na linha do tempo do futuro, e eu não alterei o futuro, entendeu? Mas eu alterei aqui, no passado, e fez uma coisa que é quase que eu não estou conseguindo narrar. Mas eu expliquei o que eu queria, e amanhã nós falamos mais sobre isso. Abraço, fui.